Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula online. Hoje eu estou aparecendo para vocês, então a gente está aí descobrindo mais ferramentas a cada dia para poder ajudar vocês. E hoje a gente vai falar sobre núcleo. Eu coloquei aqui pra gente várias imagens de diferentes núcleos com diferentes formas e quantidades, para a gente ver o quão diverso pode ser essa questão de quantidade de formas quando a gente fala de núcleo. Então, aqui eu tenho uma fibra muscular, que é uma célula do tecido muscular, que ela é multinucleada, então eu tenho vários núcleos nessa célula. Aqui eu tenho um paramécio, que é um protozoário, que ele é binucleado, então eu tenho um macronúcleo e um micronúcleo. Eu tenho já núcleos com formas totalmente diferentonas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma célula de defesa, um neutrófilo, que tem essa forma aqui, o seu núcleo. Aqui eu tenho uma célula da glândula de seda de mariposa, que tem esse formato super diferentão. E eu tenho uma hemácia, que é uma célula anucleada, que ela perde o núcleo ao longo da sua formação. Então eu tenho uma variedade muito grande em questão de formato, de quantidade de núcleo ao longo dos organismos que existem, mas a sua função em si, ela basicamente permanece a mesma ao longo desses organismos. Então, qual que seria a função desse núcleo? Aqui eu coloquei pra gente uma célula animal e que tem um zoom aqui nessa estrutura que a gente vai falar hoje, que é o núcleo. Falando da função, ela é uma estrutura que é presente em células eucariotas. Por que eucariotas? Eucarioto, lembrando como a gente falou presencialmente, é um organismo, uma célula eucariota possui núcleo, porque a gente tem uma carioteca envolvendo material genético, então por isso que a gente pode chamar essa região de núcleo. E ela tem organelas membranosas, então um ser eucarioto, uma célula eucariota, possui também organelas membranosas, que a gente viu em uma aula passada quais eram essas organelas membranosas. Então, é uma estrutura presente em células eucariotas e é responsável pelo controle das funções celulares, ou seja, toda a informação para a célula ser o que precisar dela ser para fazer qualquer processo que for necessário vai estar aqui dentro do núcleo, porque o material genético está aqui dentro do núcleo. Então a gente também tem essa função de armazenamento do material genético. E hereditariedade, ou seja, eu passar as informações ao longo das gerações está totalmente associado ao núcleo, porque essas informações estão no material genético e eu preciso passar esse material genético ao longo das gerações. E por conta disso, por ele estar armazenado aqui nessa região, o núcleo tem esse símbolo também de hereditariedade. Então, núcleo, gente, é a junção de várias estruturas, várias regiões. Então, eu tenho no núcleo a carioteca, delimitando essa região chamada núcleo. Então, é essa membrana aqui que eu tenho ao redor do material genético de todas as regiões que já a gente vai falar. Então, essa membrana seria a carioteca. Nessa membrana, eu tenho vários poros, que são aberturas onde eu vou ter transferência de substâncias entre o citoplasma e o núcleo. Então, ATP, enzimas, RNA, tudo vai passar nesses poros. Então, por conta disso, a gente pode associar que quanto maior a quantidade de poros que eu tenho numa carioteca de uma célula, maior o seu metabolismo, porque quer dizer que eu estou tendo o tempo inteiro muita troca de substâncias entre esses dois compartimentos, entre o citoplasma e o núcleo. Então, se eu estou tendo muita troca de substâncias, quer dizer que essa célula está trabalhando a todo vapor, tem um metabolismo muito grande. Além da carioteca, a gente tem o nucleoplasma, que é a região associada a esse fluido, vamos dizer assim, que está aqui no núcleo. Então, lembra quando a gente comentou que a gente tem o citoplasma, que é a região, e o hialoplasma seria o fluido, que tem sais minerais, ATP, enzimas, mesma coisa aqui. O nucleoplasma seria o fluido que está aqui nessa região, que também tem ATP, tem enzima, tudo que está dissolvido nessa região e disponível para os processos que estão acontecendo aqui dentro. A cromatina seria um material genético, que a gente vai já falar melhor sobre essa cromatina. E o nucleolo é uma região específica bem mais densa do núcleo, que também vai acontecer um processo específico. Então, vamos falar agora desses processos específicos.
Nucleolo, gente, é essa região mais densa que eu tenho aqui no núcleo e que vai estar associada à produção de RNA ribossômico. Então, nessa região, eu tenho uma leitura do meu DNA para poder fazer RNA ribossômico. Para que vai servir esse RNA ribossômico? Para poder formar ribossomo. Então, quando esse RNA ribossômico ele é produzido aqui nessa região, ele vai se associar a proteínas, vai sair do núcleo pelos poros aqui da célula e vai formar o ribossomo aqui no citoplasma. Então, o RNA ribossômico ele é chamado assim porque ele forma ribossomos e ele é sintetizado nessa região no núcleo que a gente chama de nucleolo. A cromatina é um material genético, é o DNA que está ali dentro do núcleo das nossas células. Só que não é somente DNA, não é somente ácido nucleico. A gente tem proteínas, que a gente chama de proteínas histonas, que são proteínas que vão se associar a esse material genético e vai modificar a conformação desse material genético. Ou seja, deixar ele um pouquinho mais fechado ou deixar ele um pouco mais aberto. E falando sobre isso, desse grau de condensação do material genético, vem em mente duas palavrinhas, duas definições que a gente precisa saber de cor e salteado, que é a heterocromatina e a eucromatina. Qual é a diferença entre heterocromatina e eucromatina? Hétero vem de diferente, quer dizer que quando eu olho um núcleo no microscópio, por exemplo, eu vejo bem condensado, bem denso essa região. Por que bem denso? Porque esse material genético ele está super enrolado nessas proteínas histonas. Então imagina que as proteínas histonas elas vão começar a enovelar esse material genético, vai começar a enrolar ele e deixar ele mais condensado. Quanto mais condensado esse material genético tiver, quer dizer que eu não consigo ler essa região do DNA, eu não consigo expressar essa região do DNA. Então, a heterocromatina, essa parte do material genético está condensada, porque a gente tem muitas proteínas histonas que estão condensando esse material genético, então ele não é expresso. Já essa parte da eucromatina, eu vem de verdadeiro. Então, é a cromatina verdadeiramente expressa naquela célula. Então, é a região do material genético que está aberta, que está sendo expressa, porque ela não está tão condensada, que seriam as regiões menos densas, né, daquele núcleo. Então, só para a gente ilustrar isso que a gente está falando, aqui eu tenho uma dupla fita de DNA que vai se enrolando nessas proteínas histonas. E aí imagina que cada histona, que é esse complexo de histona se enrolando no material genético, eu chamo de nucleossoma, imagina que esses nucleossomos vão se enrolando uns nos outros e formando um aglomerado ali de histona e de material genético e se enrolando e se enrolando e se enrolando ainda mais e ficando cada vez mais condensado. O DNA, gente, as nossas moléculas de DNA são enormes, então a gente precisa guardar e novelar esse DNA para caber tudo ali no núcleo. E a gente precisa novelar ainda mais, condensar ainda mais as regiões que não estão sendo usadas, que não estão sendo expressas. Então a gente vai enrolando, condensando e deixando aquele material genético super organizado dentro do núcleo. Então, voltando, a gente tem a heterocromatina, que é a região do DNA que não é expressa, que ela está super condensada pelas essas proteínas histonas, e a eucromatina, que é a região do DNA que está sendo expressa na célula. Por conta disso, a gente consegue responder uma dúvida, uma questão que é sempre muito levantada por nós, professores em sala de aula, e também em vestibulares, que é a seguinte situação. Imagine que todos nós viemos de uma única célula, como a gente vai estudar lá em embriologia. Todos nós viemos de um zigoto, uma única célula, que os gametas se encontraram, houve fecundação e formou esse zigoto 2N. Esse zigoto 2N, ao longo do desenvolvimento embrionário, ele vai fazer várias mitoses e vai gerando várias outras células com base nesse zigoto. Então, esse zigoto vai gerar várias outras células. Então, a gente vai ver em mitose, meiose, esses processos. Então, a gente está fazendo mitose
Então quer dizer que eu estou deixando as células com a mesma quantidade de material genético. Então a gente tem células que praticamente em questão de material genético são idênticas. Então todas as células que foram geradas com base nesse zigoto têm o mesmo material genético. Então todas as células do meu corpo têm o mesmo material genético. Só que o que faz um neurônio ser um neurônio e uma célula muscular ser uma célula muscular? Sendo que dentro lá do núcleo das duas células eu tenho informação para ser neurônio, para ser célula muscular e para ser várias outras células. Então eu tenho informação para ser tudo dentro do núcleo. Então o que faz um neurônio ser um neurônio, expressar características de neurônio e uma célula muscular expressar características de célula muscular? A resposta está aqui, heterocromatina e eucromatina. Então lá no neurônio, por exemplo, a eucromatina, ou seja, a parte do DNA que está sendo expressa, é a parte que tem as informações para ser neurônio. Já na célula muscular, a eucromatina, ou seja, a parte que está sendo expressa, é a região do DNA que tem as informações para ser uma célula muscular. A heterocromatina nessa célula muscular, o que está fechado seria, por exemplo, as características para ser um neurônio, para ser uma célula da epiderme, para ser uma glândula. Então, isso está sendo fechado, condensado, não está sendo expresso. Lá no neurônio, a heterocromatina seria as características para ser uma célula muscular, para ser qualquer outra célula. Então, o que muda ao longo das células do nosso corpo? O que é expresso, porque o conteúdo, o material genético é o mesmo em todas as células. E o que muda é o que é expresso, e o que é expresso é determinado por esse grau de condensação que a gente tem no material genético. Então, o que é heterocromatina e o que é eucromatina é o que vai definir qual que vão ser as características daquele tecido, daquela célula. Então, se atentem muito a essas definições, que isso é muito provável de cair em várias provas para vocês. Então, lembrem muito do que é heterocromatina e eucromatina e essa diferença de expressão, né, que a gente tem nas células ao longo do nosso corpo. Agora a gente vai para uma segunda dúvida que eu gosto de propor para vocês. O que é cromossomo? O tempo inteiro a gente fala lá que no nosso núcleo a gente tem os nossos cromossomos. É molécula de DNA. O tempo inteiro a gente pode chamar o DNA de cromossomo. Então isso é bem difícil de definir, vocês sempre têm muitas dúvidas. Cromossomo, gente, é material genético, é aquela molécula de DNA. Só que a gente usa esse termo, cromossomo, para falar quando o DNA está condensado ao máximo, está na sua máxima condensação. Então, normalmente a gente chama de cromossomo quando a gente vê esse xizinho aqui, que a gente vai estudar em mitose e meiose. Esse xizinho, vou até pegar uma caneta aqui para a gente ver melhor. Essa parte aqui do X é uma dupla fita de DNA e essa outra parte aqui é uma outra dupla fita de DNA. A gente chama isso aqui de cromátide e a outra de cromátide irmã. A gente vai ver que essas duas cromátides são idênticas, uma é cópia da outra. E aí, o que acontece? Por que eu chamo isso aqui de cromossomo? Ao longo da divisão celular, eu preciso duplicar o meu DNA e condensar ele para que durante a divisão, durante a anáfise, durante aquela separação de cromossomos homólogos, cromátides, eu não danifique meu DNA. Então, eu preciso condensar ele ao máximo para eu poder movimentá-lo sem esse perigo de danificar. Então, o que acontece? Eu duplico o meu DNA e eu começo a condensá-lo. Então, aquelas proteínas estanas começam a enrolar todo o DNA completamente, enrolar um no outro, enrolar ainda mais, formando essa condensação máxima que a gente vê lá na metáfase, que é a etapa que a gente tem a máxima condensação do material genético. Então, esse momento que ele está condensado ao máximo, a gente chama isso de cromossomo. Só que, calma, Sara, então isso aqui é um cromossomo e isso aqui é outro cromossomo, então quando eu olho para o X eu tenho 2 cromossomos? Sim, a ideia seria exatamente isso. Então, o cromossomo é a molécula de DNA condensada. Então, aqui eu teria um cromossomo, aqui eu teria outro cromossomo. Só que, normalmente, na bibliografia,
nos livros que normalmente vocês usam para estudar, eu chamo o X como um todo de cromossomo. Então isso é muito até confuso para nós mesmos para a gente poder definir, porque cada livro traz de uma forma diferente e cada professor também pode falar de uma forma diferente. Mas a ideia seria que isso aqui seria um cromossomo, isso aqui seria outro cromossomo, porque a definição de cromossomo é a molécula de DNA condensada. Só que por que normalmente a gente associa o cromossomo ao X? Porque essa máxima condensação, para eu chamar de cromossomo, ela só é atingida durante a divisão celular lá na metáfase. E na metáfase o DNA está duplicado, eu tenho cromátide e cromátide de irmã. Então eu só vou chamar de cromossomo quando tem esse X, porque é quando ele está condensado ao máximo. Só que cada perninha seria um cromossomo. Só que a gente tende a chamar as duas juntas de cromossomo porque é esse momento, um único momento praticamente, que eu tenho essa máxima condensação e que eu chamo de cromossomo. Deu para sacar a ideia? Então, cromossomo, só de vocês entenderem que é esse momento de máxima condensação, já está ótimo. Agora, vamos para uma segunda definição, que é de cromossomos homólogos. Quando eu falo que uma coisa é homóloga à outra, quer dizer que ela é similar. Então, imaginem aqui que esse cromossomo eu recebi do meu pai e esse cromossomo eu recebi da minha mãe. Quando eu falo que esses dois cromossomos são homólogos, significa que as características que estão aqui, os genes, todas as sequências que estão aqui, são equivalentes às características que estão aqui. Então, por exemplo, nessa região do meu cromossomo, eu tenho o gene A, que vai definir a cor dos meus olhos. Aqui, nesse cromossomo, eu também vou ter nessa região o gene A, que também vai definir a cor dos meus olhos. Já nessa região, vou ter o gene B, que vai influenciar no formato dos meus olhos, por exemplo. Nessa região, no outro cromossomo, eu também vou ter o gene B relacionado ao formato dos meus olhos. Só que essas informações, elas são idênticas? Não, elas são equivalentes. Então, eu posso ter recebido um alelo Bzão do meu pai, um alelo Bzinho da minha mãe. Então, as informações não são idênticas, mas elas são equivalentes. Eu ainda estou falando da mesma característica. Eu posso ter recebido um alelo Azão do meu pai e um alelo Azão também da minha mãe para definir a cor dos meus olhos. Então, aqui eu já tenho mais similaridade em questão dessa característica. Mas nem sempre essas sequências elas vão ser idênticas. Então, a ideia correta da gente definir cromossomo homólogo são dois representantes ou dois ou mais, né, representantes de cada tipo de cromossomo. E a gente tem informações equivalentes entre esses cromossomos. Então, eu posso ter 3, posso ter 4 cromossomos homólogos. Mas a ideia é que entre esses 4 eu vou ter informações equivalentes. Não necessariamente são idênticas, são informações equivalentes. Então, pensa, por exemplo, no par de sapatos que você está usando aí agora, par de chinelos, provavelmente. Então, esses chinelos, eles são equivalentes em questão de informação. Então, estou me referindo ao mesmo par. Só que se eu pegar, por exemplo, esse chinelo seu em um tênis, eu já tenho informações totalmente diferentes, elas não são equivalentes, então não são cromossomos homólogos. Mas quando eu pego dois chinelos que correspondem ao mesmo par, eu já tenho informações equivalentes. Só que elas são idênticas? Não. Um é pé esquerdo, o outro é pé direito. Então, elas não são idênticas, mas elas são equivalentes. E por conta disso, pensando em cromossomos homólogos, eu posso definir as células em questão de ploidia. Então, uma célula pode ser diploide ou haploide, que são os que a gente mais usa, mas a gente também tem triploide, tetraploide, pentaploide, a gente pode ter várias variações aí em relação a essa ploidia. O que seria essa ploidia? É exatamente a quantidade de cromossomos homólogos que eu tenho numa célula. Então, agora, eu vou pôr várias células para a gente tentar falar a ploidia delas. Então, por exemplo, coloquei essa célula aqui. Pausa o seu vídeo e tenta falar qual que seria a ploidia dessa célula. E aí a gente vai resolver. Depois eu vou colocar uma outra célula, então eu também sugiro que você pause o vídeo e tente falar qual que é a ploidia dessa célula. E aí a gente resolve. E depois vai ter uma outra célula, faz a mesma coisa para a gente ir treinando essa questão de ploidia, que isso é muito importante.
Então, primeiro, o que seria haploidia? Seria a quantidade de cromossomos homólogos que eu tenho, ou seja, a quantidade de cromossomos equivalentes, com informações equivalentes. Então, aqui eu coloquei de mesma cor o que seria cromossomos homólogos. Então, a ideia das informações equivalentes significa também que eles têm tamanhos equivalentes, têm formatos equivalentes. Então, a ideia de equivalente mesmo, de ser similar, de ser homólogo. Então, aqui eu tenho 2 verdes, 2 vermelhos e 2 azuis. Então, significa dizer que eu tenho 2 correspondentes do verde, 2 correspondentes do vermelho e 2 do azul. Então, eu tenho 2 cromossomos homólogos quando eu olho para o verde, 2 cromossomos vermelhos quando eu olho para o vermelho e 2 cromossomos azuis. Então, significa dizer que eu tenho uma célula 2N. O N está te dizendo a quantidade de material genético como um todo. Só que eu tenho esse número 2 na frente para te dizer quantos cromossomos homólogos eu tenho. Então, eu tenho 2 de cada cromossomo. Então, aqui, por exemplo, essa célula seria 2N igual a 6. Então, imagine que eu vou passar um marca-texto aqui para a gente, por enquanto, apagar esse 2. Então, imagine que sempre eu falo com os alunos para começar falando N igual a tanto. Então, N igual a seria a quantidade total de cromossomos que eu tenho. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu N vai ser igual a 6. Então, 6, esse número que eu obtive aqui, é a quantidade total de moléculas de DNA que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, como que eu vou saber qual o número que está aqui na frente do N? Esse número que está na frente do N significa a quantidade de cromossomos homólogos que eu tenho. Então, eu tenho 2 do verde, 2 do vermelho, 2 do azul. Então, eu vou ter 2N igual a 6. Fez sentido? Então, vamos para a próxima célula. Pausa o vídeo e tenta fazer essa célula. Então, aqui eu tenho 1 do verde, 1 do vermelho e 1 do azul. Então, pensando da mesma forma, como é que eu poderia escrever? Primeiro a gente coloca N igual a tanto. Então, vai ser N igual a qual é a quantidade total que eu tenho de moléculas de DNA? 1, 2, 3. Então, vai ser N igual a 3. Eu tenho cromossomos homólogos aqui? Não, eu tenho somente um correspondente do verde, um do vermelho e um do azul. Então, essa célula vai ser N igual a 3. Porque o número que estaria aqui na frente do meu N seria o 1, que seria um correspondente de cada cromossomo. Então, 1 do verde, 1 do vermelho e 1 do azul. Próxima célula. Tenta fazer aí também. Pausa o vídeo, tenta fazer. O que eu teria aqui? Eu teria 1, 2, 3, 4. Então, eu teria 4 representantes do vermelho. Eu só tenho cromossomos vermelhos aqui. Eu tenho 4 representantes desse cromossomo vermelho. Então, mesma ideia, passo a passo. Então, eu vou colocar N igual a tanto. Então, N igual a, qual que seria a minha quantidade total de cromossomos? 1, 2, 3, 4. Então, N igual a 4. Quantos representantes eu tenho do vermelho? 4. Então, essa célula seria 4N igual a 4. É um número meio esquisito, eu sei que vocês devem ter travado na hora de fazer essa célula aqui. Mas é isso mesmo. Se eu tenho 4 representantes desse cromossomo, então significa dizer que essa célula é 4N. E esse número total aqui depois do igual é realmente o número total de moléculas de DNA que eu tenho nessa célula. Então, o que eu sugiro vocês sempre fazerem quando vou olhar a ploidia de uma célula? Começa N igual a alguma coisa. O alguma coisa vai ser o total de moléculas daquela célula. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser N igual a 6. Aí, agora eu vou olhar a quantidade de cromossomos homólogos que eu tenho. Então, eu tenho 2 representantes do verde, 2 do vermelho e 2 do azul. Então, vai ser 2N igual a 6. Deu para sacar a ideia? E esse macete também. Qualquer coisa, a gente está sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês.
Agora vamos definir o que é linhagem somática e linhagem germinativa, ou também chamada de reprodutiva. Linhagens somáticas são aquelas células do nosso corpo que não possuem uma função de reprodução. Então, praticamente são todas as células do nosso corpo, exceto a que está nas nossas gônadas, que vai ter função de reprodução para gerar gametas. Então, a linhagem somática é todas as células do nosso corpo, exceto a que geraria gametas. E a linhagem germinativa já seria essas células que vão reproduzir, que vai ter função de reprodução, que vai gerar os nossos gametas. Então, essas células aqui, por exemplo, a gente vai ver que elas vão fazer meiose na nossa espécie. E a linhagem somática, ela sempre vai fazer mitose, porque ela não quer gerar gameta, então ela só vai se dividir para gerar novas células idênticas àquela célula anterior. Então, lembrem sempre dessa definição de linhagem somática serem as células que não têm função de reprodução, de gerar gameta, e linhagem reprodutiva, ou também chamada de germinativa, a que tem função de gerar gameta, que isso aparece muito para vocês, principalmente nas provas da UNB. E agora vamos definir o que é cromatide irmã, que também é uma confusão na cabeça de vocês. É tanto nome que a gente não sabe o que é a definição de cada nome. Então, cromatide irmã, gente, são cópias de um cromossomo duplicado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma microscopia de várias cromátides irmãs. Como eu falei para vocês, quando a gente está fazendo a divisão celular, eu preciso duplicar o meu DNA, que a gente vai ver todo esse processo, para que as células filhas que forem geradas tenham a quantidade de material genético que eu preciso que elas tenham. Então, eu duplico o meu DNA para que eu mande essa cópia para as minhas células filhas. Quando eu duplico esse DNA, eu deixo essas cópias juntinhas, pregadinhas, para eu ter certeza que aquilo ali é cópia disso aqui. E aí, para quando eu separar essas cópias, eu ter noção que eu estou separando cópias de fato e não outras informações e acabar bagunçando isso tudo. Então, eu deixo elas pregadinhas para que eu saiba que isso aqui é cópia disso aqui. Então, aqui, como a gente já viu, eu tenho um cromossomo, uma dupla fita de DNA condensada, e aqui eu tenho outro cromossomo, outra dupla fita de DNA condensada. Essa aqui é uma cromátide e essa aqui é a cromátide irmã dela, ou seja, isso é cópia exata disso aqui. Claro, se não tiver acontecido nenhuma mutação, nenhum processo que danifique alguma sequência, que mude alguma sequência. Então, considerando que tudo foi feito de forma correta, isso aqui é uma cromátide, isso é cromátide irmã. Então, isso aqui é idêntico a isso aqui. Então, quando a gente fala de cromátide irmã, essa ideia de ser idêntico. Então, imagine que isso aqui, essas duas cromátides, sejam homólogas a essas outras duas cromátides. Então, isso aqui vai ser idêntico a isso aqui, mas esse conjunto é homólogo a esse conjunto. E essa aqui é idêntica a essa aqui. Então, essas duas são cromátides irmãs entre elas, essas duas são cromátides irmãs entre elas, mas esse conjunto é homólogo a esse conjunto. Ou seja, as informações que estão aqui são equivalentes às que estão aqui, mas não são idênticas. Mas quando a gente olha para a cromátide, as informações que estão aqui são idênticas às que estão aqui, e as informações que estão aqui são idênticas às informações que estão aqui. Fez sentido? E como é que a gente une essas cromátides irmãs? Ou seja, nessa região aqui, onde elas estão pregadas, unidas, como é que a gente chama essa região? De centrômero. Então, é uma região onde a gente está estrangulando, tem essa constrição dos cromossomos que estão condensados e que estão duplicados, que a gente tem cromátide e cromátide irmã. Então, essa região eu chamo de centrômero. Então, o centrômero é essa região onde a gente tem o estrangulamento, a gente está pregando as cromátides irmãs entre elas. E aí, esse centrômero pode estar em diferentes posições, galera, como vocês estão vendo aqui. Pode estar mais no centro, um pouquinho mais em cima, lá em cima e bem lá em cima, lá na ponta. Então, eu tenho vários nomes para poder classificar esse centrômero de acordo com a posição. Não quero que vocês decorem isso, não é necessário de jeito nenhum. Só pus essa imagem para vocês terem uma noção que a gente tem
essa variação de posição. E agora vamos falar dos telômeros, que é algo que aparece pouco para vocês, mas eu quis usar essa aula para a gente comentar um pouquinho sobre eles. A gente vai ver que durante a duplicação do material genético, a gente vai ter o telômero sendo muito importante nesse processo, e a gente vai acabar tendo a perda desse telômero no processo que eu vou comentar mais para frente. Mas o que seria o telômero? Telômero é uma sequência específica, repetitiva até, que seria essa sequência TTAGGG, então ela seria bem repetitiva, e essa sequência está localizada no final da minha dupla fita de DNA. Então lá no finalzinho, como está aqui nessa imagem, eu tenho o telômero. E qual que seria a função desse telômero? Proteger o nosso DNA como um todo. Então ele fica lá nas extremidades das nossas moléculas de DNA e ele protege esse DNA. Então é como se fosse a ponta do cadastro do nosso tênis. A gente não tem uma estruturazinha mais durinha que protege aquele cadastro para que ele não comece a se desfiar e danificar? A mesma ideia é o do telômero. Então ele protege a extremidade do nosso DNA para que a gente não perca informações importantes que estão depois desse telômero. E ao longo das divisões celulares, a gente perde esse telômero, ele vai diminuindo. E a quantidade, o comprimento, melhor falando, desse telômero, quando ele vai diminuindo, isso indica para a gente muito a idade daquela célula. Então, quanto menor o telômero, quer dizer que aquela célula já é antiga, ela já se dividiu muito. E aí, quando esse telômero acaba, ele chega no final, aquela célula não vai se dividir mais e ela vai morrer. Então, ela chegou no final da vida dela. Por isso que células embrionárias, que o tempo inteiro tem que estar se dividindo, a gente tem a telomerase, que é a enzima, lembra ase, terminação de enzima, então é a enzima que faz telômero. Então, em células embrionárias, a gente tem a telomerase sendo expressa a todo momento para produzir mais telômero, porque aquelas células continuem se dividindo. Mas células que já estão adultas, diferenciadas, que não têm essa função de se dividir, essa telomerase não é expressa e a gente não tem a formação mais a produção de novos telômeros. E quando aquela célula chegar no final do telômero, ela vai morrer. Então significa que ela já chegou no final da vida dela. E por que esse telômero ele diminui ao longo das divisões celulares? A gente vai ver que lá na replicação do DNA, a gente tem uma replicação de uma fita que é contínua e a replicação de uma fita que é descontínua. E lá na descontínua, a gente vai usar primers, que são fragmentos de RNA, que vai ajudar na replicação daquela fita, que a gente vai ver, não se preocupem se não está ficando muito claro, a gente vai ver isso tudo. E a gente vai formar fragmentos de Okazaki, que é nessa fita descontínua. Quando a gente faz esses primers, para a gente poder duplicar essa parte que seria o telômero, eu precisaria colocar um primer aqui fora da molécula de DNA, para que aí eu possa duplicar essa região. E eu não consigo colocar um primer aqui de fora, porque o primer ele é complementar a uma sequência aqui do DNA. Então, para eu duplicar essa região, eu precisaria colocar um primer aqui fora para a DNA polimerase usar daqui para frente como base. E aí, como eu não consigo fazer isso, eu não consigo duplicar essa região, eu duplico daqui para frente. E aí, ao longo das divisões celulares, eu perco pedacinhos desses telômeros. E com isso, o telômero vai diminuindo, eu vou perdendo essa proteção, eu vou perdendo essa capacidade de duplicação. Aí chega um momento que eu não tenho mais telômero, que a célula para de se dividir. Tranquilo? Então, eu pus aqui que possui uma sequência especial e são importantes na proteção do DNA durante a replicação, e a gente vai ver esse processo de replicação acontecendo e vai ficar um pouco mais claro para vocês já já. Agora, vamos definir mais algumas palavrinhas que aparecem muito para vocês. Primeira palavra é genoma. O que é genoma? Lá no projeto Genoma Humano, o que eles fizeram? Eles sequenciaram toda a sequência de nucleotídeos, todo o nosso DNA, tendo o genoma da nossa espécie. Então,
esse foi o principal objetivo no projeto Genoma Humano, sequenciar toda a nossa sequência, todo o nosso DNA, toda a sequência de nucleotídeos. Então, genoma, gente, é a gente pegar todos os nossos 23 cromossomos e sequenciar completamente eles. Então, eu tenho o meu genoma. Só que a minha espécie ela é diploide, então ela precisa de 2 cópias do genoma para poder funcionar. Então, eu preciso de um cromossomo 1 e o seu homólogo, o cromossomo 2 e o seu homólogo, o cromossomo 3, o seu homólogo, e assim vai. Mas o meu genoma é o N igual a 23, só que eu preciso 2 vezes do genoma para poder ser um organismo funcional. Então, o genoma seria a sequência de nucleotídeos completa daquela espécie. E esse genoma inclui sequências que codificam alguma coisa, ou seja, que expressam, que produzem alguma coisa, e sequências que não codificam nada. Grande parte do meu DNA não codifica nada, não produz nenhum tipo de RNA, não faz nada. Serve somente para proteção, somente bem entre aspas, porque essa função é muito importante. Então, grande parte do meu genoma não codifica nada, serve como proteção para o nosso DNA. Então, imaginem que eu tenho um nome, né, uma definição específica para essas regiões. Então, introns são regiões do DNA que não codificam nenhum produto funcional, ou seja, não realizam transcrição, não faz nenhum tipo de RNA, não produz nada. E exons de ser expressos, então essa região é a que é expressa verdadeiramente, que é a menor parte do meu DNA. Então imagine que se eu tivesse a maior parte do meu DNA sendo informações que são expressas, se acontecesse alguma mutação, a chance de acontecer em uma região que é expressa é muito maior. E aí a chance de danificar algum produto e, consequentemente, a função da célula também é muito maior. Se eu tenho a maior parte do meu DNA sendo sequências que não expressam nada, a maior chance é de acontecer uma mutação nessas regiões que não expressam nada. Então, isso é uma forma de proteger o nosso DNA. Mas esse estudo dos introns ainda é muito abstrato para a gente ainda está começando a estudar muita coisa e a desvendar todo o nosso genoma. Então, muitas coisas a gente ainda não sabe responder, né, o que acontece. Então, os introns seriam os intrusos, lembrem assim, que fica mais fácil. Então, os introns seriam as regiões do nosso genoma que não produzem nada, e os exons, a região do nosso genoma que produz, sim, de fato, algum produto funcional. Gene seria a nossa outra palavrinha para poder definir, e aqui normalmente vocês usam muito para poder definir genoma. Então, eu já vi muita gente definindo genoma como conjunto de genes. Só que, cuidado, gene é uma sequência que codifica um produto funcional, ou seja, que produz alguma coisa. Quais seriam esses produtos possíveis? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Lembre que RNA ribossômico tem a função de formar ribossomos. RNA transportador ele tem a função de transportar aminoácidos nas células, que a gente vai ver como que isso vai acontecer. E RNA mensageiro, ele carrega a mensagem, a sequência para poder fazer uma proteína. Então, isso tudo a gente vai estudar já quando a gente vê transcrição, tradução. Então, gene seria a região onde eu tenho informação para fazer algum desses 3 tipos de RNA. Então, cuidado, eu também não posso definir gene como a sequência que produz proteína, porque somente um RNA, ele poderia, no final das contas, servir como base para fazer uma proteína. Então, eu posso produzir RNA transportador ribossômico, que ele em si não vai ser usado como base para fazer uma proteína, mas eles todos vão ser utilizados no processo de tradução. Então, gene seria a sequência que codifica um produto funcional como um todo, seja ele qualquer um desses tipos de RNA. O que seria o conjunto de genes? Exon. Então, exon não é a região do DNA que produz alguma coisa? Todas as regiões do DNA que produzem alguma coisa? Então, o conjunto de genes seria os exons. Então, todos os genes seriam todas as sequências que produzem alguma coisa, que a gente chama de exons. E o restante do DNA seria os introns,
Então, quando eu falo de genoma, se eu definir como conjunto de genes, eu só estou olhando para o exon, eu só estou olhando para a menor parte do DNA e estou esquecendo dos introns. Então, eu tenho que definir genoma mais como conjunto de introns e exons do que o conjunto de genes, porque aí eu estaria olhando só para os exons. A gente fala também muito do processo de cariotipagem, que é o estudo do conjunto de cromossomos, quanto ao seu número, forma e tamanho. Então, o que é um cariótipo? Quando eu falo que eu fiz um cariótipo, o que seria esse cariótipo? Literalmente isso aqui. Então, com certeza vocês já viram essa imagem em que eu organizo todos os cromossomos de acordo com a sua homologia. Então, esse cromossomo é homólogo a esse homólogo a esse homólogo a esse. Então, por isso que eu organizei entre cromossomo 1, 2, 3, 4 e assim vai. E normalmente o cromossomo sexual ele fica aqui no final do nosso cariótipo, mas não é obrigatório, beleza? A gente pode organizar esse cariótipo em tamanho e eu coloco esse cromossomo aqui no início. Então, cuidado, não fiquem no automático de procurar o cromossomo sexual lá embaixo. Então, olhem, leiam os números e as letras que estiverem no cariótipo. Então, cariótipo, gente, é o conjunto de cromossomos de uma célula, de um indivíduo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse conjunto de cromossomos dessa mulher. E como ela é uma mulher, eu tenho XX como os cromossomos sexuais. Como esse é um homem, eu tenho XY como os cromossomos sexuais. E todos os outros seriam os cromossomos autossômicos. Então, num cariótipo, eu posso olhar a forma, o número, a quantidade de cromossomos. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 cromossomos 18, eu tenho alguma anomalia, eu tenho uma alteração cromossômica naquela pessoa. Então, eu posso analisar e distinguir se aquela pessoa tem alguma alteração cromossômica também. Então, eu uso muito cariótipo para poder fazer esses estudos e tentar analisar se a pessoa tem alguma doença. E eu tenho no cariótipo cromossomos que são... Deixa eu usar outra cor para a gente poder definir isso. Então, eu tenho cromossomos que são autossômicos, que seriam esses que eu coloquei aqui, e tem os cromossomos sexuais. Então, os cromossomos autossômicos, como eu até defini aqui anteriormente, eles são idênticos em ambos os sexos. Só que os cromossomos sexuais, eles podem variar ao longo do sexo. Ou seja, no homem eu tenho o X e o Y, e na mulher eu tenho XX. Então, a gente está variando esses cromossomos ao longo dos sexos. Só que os cromossomos autossômicos, que seriam todos os outros cromossomos, eles não variam em si. Não variam em questão, de forma, de quantidade naquela espécie. Então, lá em genética, a gente vai falar muito disso. Esse é uma característica autossômica recessiva, é sexual dominante. Então, o que seria quando eu falo que um gene, uma característica é autossômica? Significaria que ela está localizada, por exemplo, nesse cromossomo 11. Então, seria uma característica que está localizada em um desses cromossomos autossômicos aqui. E aí, por isso que eu posso escrever azão, azinho, 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 e assim vai. Quando é uma característica que é sexual, tá localizada no cromossomo sexual, então ela já está localizada aqui, por exemplo. Então, eu já tenho que escrever X azão, ou se tiver ligado ao Y, eu tenho que escrever Y azão. Então, eu tenho que deixar claro em qual cromossomo sexual que tá. Então, por exemplo, X azão, X azinho, se for uma mulher. Se for uma doença localizada no cromossomo X, o homem já vai ser X azão Y, porque no Y não vai ter nada, porque pode estar aqui nessa região onde não tem uma homologia. Então, é muito importante a gente definir isso agora. A gente tem cromossomos autossômicos, que são todos os outros, e os cromossomos sexuais. Aqui eu coloquei uma foto de um cariótipo, como é feito mesmo em laboratório. Então, aqui eu tenho uma coloração que eles usaram com corante para poder corar genes específicos, sequências específicas. Olha o cromossomo sexual aqui.
dos cromossomos sexuais. E como é que eu faço esse cariótipo? Lá durante a divisão celular, a gente vai comentar que para eu conseguir pegar os cromossomos nessa condensação máxima aqui, eu preciso chegar na metáfase, que é a etapa de maior condensação, como a gente já comentou, dos cromossomos. Então, por isso que eu chamo isso aqui de cromossomos. Então, para eu fazer uma cariotipagem, eu preciso parar a divisão celular lá na metáfase, para eu poder pegar esses cromossomos e organizar eles dessa forma como vocês estão vendo. Então, a gente vai comentar lá em divisão celular como é que a gente pode parar essa divisão nesse momento para fazer esse estudo de cariótipo. Agora, galera, a gente finalizou essa primeira parte da aula com esses conceitos chaves que a gente falou de cromossomo, cromática, essa parte de núcleo como um todo, né? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre os processos que ocorrem nesse núcleo, que também tem muita relação com o próprio citoplasma, que a gente vai ter um pouquinho dessa transferência de uma região para outra. Então, que são processos como replicação, transcrição, tradução, que compõem o nosso dogma central da biologia. Então, essa vai ser a primeira parte do vídeo. Então, dá uma respirada, vai lá, toma uma água e depois assiste a segunda parte do vídeo, que vai ser esse dogma central aqui. Show? Até daqui a pouco!